Oi, gente, esse é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e você também pode acompanhar a gente no site futura.org.br através do nosso live stream. Os professores da rede estadual e municipais de ensino do estado do Rio de Janeiro têm até o dia 6 de setembro para inscreverem-se no segundo Prêmio de Educação Científica, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Rio, em parceria com o ABG Brasil de Óleo e Gás, apoio da Fundação Vitor Tivita e o British Council. O objetivo é identificar experiências inovadoras e criativas de ensino realizadas justamente na rede pública fluminense. E é sobre esse prêmio que nós vamos conversar agora com o Leandro Costa, que é professor de Biologia e um dos ganhadores do prêmio. Bem-vindo, Leandro, aos nossos estúdios e parabéns pelo prêmio também. Para mim é um prazer. Para mim é um prazer estar aqui. Bom, você se inscreveu nesse prêmio, esse prêmio é voltado justamente para estimular o uso de novas tecnologias em sala de aula, o pensamento científico nos estudantes e essa iniciativa do professor também de melhorar sua relação com os estudantes e com o currículo. Que tipo de tecnologia você utilizou para justamente participar do prêmio? Então, na verdade, eu usei uma tecnologia que é um ponto complicado dentro da sala de aula, tanto para mim quanto para os meus colegas, né, que é o celular. A ideia era usar o celular, tentar pelo menos usar o celular da melhor forma possível, tirar o aluno da tentativa de usar somente redes sociais e tentar transformar essa estrutura, esse recurso em algo que possa ser aproveitado na sala de aula, no dia a dia. E acontecia muito isso em sala, dos alunos estarem assim... A todo momento, na verdade, a tecnologia ela é interessante porque ela te abre espaço para construir uma série de coisas, né? Mas também ela te suga para dentro dessa tecnologia e ele acaba perdendo um pouco da noção do que está ao seu redor. Isso atrapalha em muito a sala de aula quando a gente não utiliza o recurso de uma forma mais interessante, né? Bom, você é professor de Biologia, eu vou rodar aqui um pouquinho do vídeo que justamente foi graças a ele que você conseguiu se inscrever e ganhar o prêmio. Sobre o que vocês trataram nessa produção? Então, quando eu falo sobre citologia, quando a gente começa a estudar um pouco células, o que acontece é que os alunos têm uma dificuldade muito grande de entender como é que funciona exatamente o interior dela, como é que essas organelas se relacionam. A ideia do vídeo era justamente essa, era criar uma situação-problema em que o aluno pudesse reconhecer o assunto discutido em sala de aula e pudesse, na verdade, criar uma animação que explicasse, tivesse de alguma forma a possibilidade de explicar aquilo que estava acontecendo no interior da célula. E foi exatamente isso que eles fizeram. A situação era, um aluno pisou num prego e as bactérias começaram a entrar no corpo. O que acontece a partir daí? Teve uma história. Teve toda uma história. Um roteiro. Sim, nós criamos um roteiro que se baseou em cima de uma pergunta, né? E aí os alunos foram construindo a animação, foram pesquisando para entender um pouco como é que era o processo de defesa do nosso corpo, como é que era o processo de digestão intracelular, e a ideia foi essa. Vocês usaram técnica de stop motion, que é justamente você registrar quadro por quadro. Você teve a ajuda de alguém que trabalhasse com audiovisual para poder... Não, na verdade a gente Vocês não tem. Vocês aprenderam juntos? Nós aprendemos juntos. Nós fizemos, foi muito tentativa e erro, né? Nós tentamos um pouquinho, depois construímos mais outras possibilidades, até que a turma conseguiu se separar em grupos específicos para trabalhar cada uma das etapas da divisão celular. Teve o grupo que escolheu narrar, teve o grupo que escolheu fazer a construção inicial, então foi bem interessante porque foi bem dividido, mas nós aprendemos juntos ali no dia a dia. Muito bacana, muito divertido o Foi vídeo. bastante. Bom, você foi ganhador do prêmio ano passado junto com outros 2 professores e uma das experiências foi ir a Londres ter também uma experiência didática. Como foi isso? Então, na verdade, a oportunidade foi conhecer o sistema de ensino de Londres, o sistema de ensino inglês, na verdade, como que eles lidam com a divulgação científica. Foi muito legal. Foi um sonho conhecer o Museu de História Natural, foi um sonho conhecer a Casa da Ciência deles, né, o Museu de Ciência deles, porque eles na verdade, eles conseguem trabalhar essa questão de divulgação científica de uma forma muito interessante, muito instigante, né? Conhecemos também as escolas, fomos a uma sala de aula, frequentamos, na verdade, conversamos com os professores. Foi legal que a gente pôde perceber que assim, muitas das dificuldades que a gente encontra aqui, eles também encontram lá. São as mesmas dificuldades nos dois lados. Isso acho que abre um pouco o paradigma para o professor também, né? Na verdade, eu acabei percebendo que assim, a gente às vezes reclama de uma situação que não é só nossa. E aí tem muita gente correndo atrás para tentar solucionar os problemas de ensino de matemática, de física, de química, de biologia, que não é só um problema aqui, é lá também. Então,
conhecer caminhos alternativos para que o aluno consiga se apropriar desse conhecimento é bem interessante. É um compromisso, na verdade, universal, então, Com certeza. Além dessas percepções, o que mais você conseguiu implementar na sua volta? Você está desenvolvendo, por exemplo, uma feira de ciências. Então, na verdade, o que mais me deixou instigado foi a forma com que eles conseguiam relacionar as escolas na criação de feiras de ciência e tecnologia. Então, quando eu cheguei na minha cidade, em Teresópolis, sentei com alguns dos meus amigos professores de outras escolas e a gente decidiu recriar os eventos de feira de ciência e tecnologia nas escolas e criar, na verdade, uma coisa além. Criar uma feira que reunisse todas as escolas. A gente estava a fim de começar a trabalhar um pouco menos fragmentado e mais integrado. E essa feira de ciências está começando a ser organizada, ser gerida, e agora na Semana de Ciência e Tecnologia, se tudo der certo, ela vai acontecer e assim, os alunos estão hiper empolgados, desenvolvendo seus projetos. E é uma chance de fomentar a discussão científica. Eu acho que é bem por aí, é estimular os alunos a pensar a ciência para além da sala de aula. Bom, isso você soube do prêmio através da própria escola, né? Acho importante você também trazer algumas dicas, Leandro, porque a gente, como lida direto com essas temáticas de educação, percebe que a relação com as novas tecnologias é uma necessidade do professor para poder dialogar com as crianças, com os jovens, mas ainda existe muita dificuldade em ter um contato, até um certo receio de errar. Né? Porque tudo é muito novo. O que você dá como dica? Então, na verdade, o que eu acho é o seguinte, às vezes a gente acha que usar o data show em sala de aula é usar tecnologia e está muito longe. Às vezes o data show é só um quadro que brilha, né? Eu acho que utilizar a tecnologia na verdade, entender como o aluno utiliza a tecnologia no seu dia a dia para potencializar aquilo que ele já faz no desenvolvimento de alguma atividade. Eu acho que é bem por aí que a gente está precisando começar a pensar sem medo de errar, assim, sem medo de errar, até porque a gente está num processo de aprendizagem, os alunos também estão nesse processo de aprendizagem. Eu acho que a escola ela é muito mais do que um local onde você só propaga conhecimento, é um lugar que você constrói também. E construir significa estar aberto para aprender, né? E dicas para professores que queiram participar desse prêmio? Assim, quando eu me inscrevi foi de uma forma bem despretensiosa. Eu sinceramente, eu achei que, na verdade, o meu projeto fosse mais um dos projetos que poderiam estar sendo inscritos e que tivesse outros milhares de projetos muito mais interessantes do que o meu. E Inclusive, eu vou rodar, enquanto você fala, um vídeo feito pelo projeto mesmo do prêmio, após a premiação, né? Com os estudantes, com você, eles foram até a escola para fazer esse registro. Foram. E, na verdade, a dica que eu posso dar é, assim, nós fazemos trabalhos muito interessantes em sala de aula, sem ter a noção de que a gente faz isso. Então, eu acho que vale a pena colocar para que outras pessoas possam ter oportunidade também de aprender, de discutir, até de discordar daquilo que você está fazendo. Sim. Mas é uma oportunidade, na verdade, de conversa com o outro. Às vezes a gente está muito preso dentro da nossa sala de aula e às vezes a gente acaba... E das velhas formas mesmo de ensinar, né? De trazer os conteúdos. Eu só consigo aprender, só consigo ensinar se eu posso aprender, né? Se eu consigo me colocar no lugar de um aluno e de um aprendiz. Eu acho que essa é a grande dica que eu posso dar. Dica que eu posso dar. Eu acho que não ter medo de aprender e não ter medo de ousar, eu acho que esse é o nosso caminho. Pelo menos nas escolas onde eu tenho trabalhado. Legal. Obrigada, viu, Leandro, por você vir aqui, trazer a sua experiência aqui no Conexão Futura. Parabéns pelo prêmio e sorte na feira e nas outras experiências que estão por vir. Tá, até uma próxima. Obrigado. Lembrando então que os professores interessados em participar dessa premiação podem acessar o site Prêmios de Educação Científica.com, fazer a sua inscrição até o dia 6 de setembro. O relato da experiência educativa deverá conter, então, justificativa, objetivos, conteúdos curriculares, ter uma metodologia, é claro, adequação das propostas e, caso haja alunos com necessidades educacionais especiais na classe, também avaliação do processo de aprendizagem dos alunos e do trabalho pedagógico do professor e ainda uma autoavaliação relacionada à assiduidade, compromisso profissional e investimento em autoformação. Então tá, na próxima entrada do Conexão Futura nós vamos falar sobre a questão da alta do dólar e como isso impacta o nosso bolso diretamente. Você pode participar das nossas redes sociais através do Face, do Twitter, do canal Futura. Eu volto logo em seguidinha, depois do programa Nota 10. Até já!